Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana e eu sou aqui criadora de conteúdo do blog Diário da Poetisa. Estou me formando em Direito e sou escritora há um tempo. Posso dizer que eu comecei a escrever já faz 10 anos e desde então eu tenho me dedicado a pesquisar e sempre produzir novos conteúdos. Seja por meio do meu blog, que começou lá no Blogspot, agora está no Instagram, ou agora aqui no canal, né? Não sei se vocês sabem, mas esse é o segundo vídeo do canal. O primeiro vídeo é sobre como conseguir horas extracurriculares. E se você quiser, só dá uma conferida lá. E gostou dos meus vídeos, por favor, se inscreva no canal e curta para aumentar o engajamento, beleza? Legal. Tá, então quem é você como escritora, Giovana? Como escritora, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que quer se expressar, que precisa escrever para se expressar, mas que principalmente quer tocar outras pessoas, ok? Eu tenho já 2 livros publicados, um livro chamado O Muro Invisível, que é um romance de época, eu posso dizer, que se passa nos anos 80, e também eu tenho um livro de poesia chamado Melancolia, e os dois estão disponíveis para venda, quem quiser dar uma pesquisada, ver do que eles falam. E como que foi o processo de escrita desses livros? Essa pergunta é extremamente comum, as pessoas veem, Giovana, como que escreve um livro? Giovana, como que você escreveu um livro? Como assim? Como é que isso funciona? E, gente, escrever um livro é um processo, mas antes de mais nada, você precisa entender o porquê que você está escrevendo esse livro. Como assim? Ora, por quê? Por que você resolveu escrever um livro? Você está sendo obrigado? Você está escrevendo porque você quer ganhar dinheiro? Se for por isso, eu já te aviso que não tá muito bom o mercado. Mas, de todo modo, você precisa entender a razão do que está fazendo. Porque se você souber a razão, eu tenho certeza que esses passos objetivos que eu vou falar vão se tornar muito mais fáceis. Apenas um momento de intervenção aqui. Na minha história pessoal, o que me tocou foi que eu sou uma pessoa cristã. E desde muito nova, eu queria ajudar as pessoas, né? Queria impactar a vida de outras pessoas, por meio de histórias, por meio de alguma forma que tocassem elas, e o que eu sentia no meu coração era histórias. E depois de muita oração, de pedir muito direcionamento para Deus, eu senti essa vontade no meu coração de escrever. Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e investir nessa área para que eu pudesse impactar outras pessoas por meio da minha escrita. E hoje eu consigo ver alguns frutos, né? Já aconteceu algumas pessoas virem falar para mim de algum aspecto social do meu livro que tocou elas, algum aspecto de um texto, ou um vídeo que eu roteirizei, enfim. Coisas que eu posso fazer por meio da minha escrita que ajudem os outros. Sendo que você entendeu por que você está escrevendo, vai se tornar bem simples aplicar essas 10 hábitos, essas 10 técnicas para você conseguir produzir o seu livro ou o seu capítulo, dependendo. Primeiro passo, tenha cadernos de notas acessíveis. Sim, deixe bloquinhos espalhados, ou pelo menos alguma coisa. Se você está sempre no seu quarto, deixa alguma coisa de papel, um caderno, para você estar anotando as suas ideias. Eu tenho esse hábito de sempre ter aqui na minha mesa vários livrinhos, caderninhos, onde eu vou anotando essas ideias que depois eu vou poder usar e organizar. Porque a escrita é um processo criativo. E a nossa criatividade ela é muito fluida. Às vezes, você tá fazendo alguma coisa nada a ver, você tá estudando, você tá, sei lá, mexendo no celular, e aí vem aquela ideia que você fala, puxa vida, é isso. E aí na hora você tem que realmente correr e anotar. Porque essas ideias, elas passam, mas elas poderiam sim fazer a diferença. Então, anote tudo que você tiver de ideia, depois você junta, vai trabalhar elas, e se você achar que não era tão relevante assim, é mais fácil tirar depois do seu material, beleza? Segunda técnica. Faça independentemente das suas condições. Tá, como assim independentemente das suas condições? Espera lá. Ó, você não é uma máquina, eu não sou uma máquina, ninguém aqui é uma máquina. Então, todo mundo produz dentro da sua condição, beleza? Mas quando eu falo aqui, saia das suas condições, né? Não fique restrito, não importa as suas condições, é no sentido de condições materiais. Por quê? Porque eu já vi, assim, num grupo de escritores que eu tava, algumas pessoas falando,
Ai, mas eu não tenho computador, eu só tenho celular. Ou, ai, meu computador é muito ruim, trava muito. Ou, eu não tenho estrutura, não tenho uma bancada, não tenho uma escrivaninha para eu trabalhar. E aí fica difícil. Olha, eu queria falar para vocês que quando você tá fazendo algo que tem sentido, que tem propósito, que é o que eu tinha falado no começo, nada disso é relevante, sabe? Não é isso que vai te tornar um escritor melhor ou pior, entende? Quando eu comecei a escrever, há 10 anos atrás, eu não tinha condições, eu não tinha um notebook, na época nem celular eu tinha, pra você ter uma ideia, porque eu tinha 12 anos, com 12 anos eu não tinha celular, eu fui ganhar celular já com 15, com computador também, já no ensino médio, e ainda assim era aquele mais lento, sabe? Não tinha essa bancada aqui, foi ter depois. Como que eu fazia? Eu escrevia à mão, Às vezes eu conseguia usar o computador do meu pai, que eu tinha, né? Felizmente eu tinha o computador em casa, só que era o computador da família, então quando dava pra usar, eu usava. E aí eu ia escrever, transcrever o que eu tinha escrito à mão, talvez terminar de escrever alguma coisa lá. Mas eu fiz muito texto à mão. Cheguei a completar 3 livros escritos inteirinhos à mão, entende? No passado as pessoas faziam isso. E tá tudo bem. Então se você só tem um celular, legal. Escreva pelo celular. Ai, não vai ser tão bom. Não vai ser tão bom. Pra você, porque vai te dar trabalho. Mas não quer dizer que seu texto vai ser ruim. Não quer dizer que você é menos escritor ou menos escritora por causa disso, entende? Às vezes, quando eu tava muito cansada de escrever, talvez até de digitar, isso alguns anos atrás, mentira que eu fiz isso esse ano também, eu gravo o áudio do capítulo do que eu tô imaginando e depois eu transcrevo quando eu conseguir. Você não precisa ter as condições ideais, você precisa ter vontade e condições mentais também. E aí essa você tem que respeitar, tá bom? Terceira coisa, pesquise muito e leia muito. Um texto vai ser bom quando você tiver bagagem para falar sobre ele. Bagagem para falar sobre o que você quer passar de conteúdo. Quando que você vai conseguir melhorar a sua forma de escrita? Quanto você mais for lendo. Mais você lê, mais você se inspira em outros escritores, desenvolve a sua própria técnica de escrita e aí as coisas vão fluindo. Então, se você lê bastante, provavelmente isso vai ajudar na sua escrita. Então, pesquise. Eu tô escrevendo alguma coisa no meu texto, queria acrescentar, citar algum fator histórico, eu vou lá e pesquiso, pego um livro, dou um Google, olho sites confiáveis, e aí eu insiro isso no meu livro, beleza? Porque o livro, ele é um conteúdo que você está produzindo, então você não pode fazer de qualquer jeito, sabe? Pelo menos eu sou muito assim, eu me preocupo em sempre pesquisar antes de colocar algo no meu livro. Quarta dica, estude gramática e não tenha medo de perguntar e pesquisar, não tenha. Quando eu comecei a escrever, gente, eu vou falar sinceramente, era muito ruim a minha gramática. Não que assim, eu sempre fui uma aluna muito esforçada e tinha muita facilidade com exatas. O que é bem irônico, se para pra pensar. Mas eu era uma aluna meio mediana, sabe, em português. E eu comecei a estudar bastante pra eu melhorar. E sempre que eu tinha dúvida de sinônimos, se a palavra estava certa, eu ia dar um Google, pegava o dicionário. Cheguei a usar dicionário físico, né? Até hoje tá guardado aqui no meu guarda-roupa, meu dicionário. Quando eu era mais nova, quando eu devia ter uns 12, 13 anos, e eu tava num período que eu queria melhorar na escola do meu português e queria melhorar nos livros, eu sentei com uma gramática e fui estudando a gramática até eu entender aquilo, até eu memorizar as regrinhas. É chato? É chato. Mas você quer melhorar? Você quer ter um texto bem escrito? Só desse jeito, tá? Eu sei que tem corretor online, mas ele não faz milagre. Você não pode depender só dele. Até porque tem estruturas gramaticais que vão muito além apenas do corretor online, que são coisas mais de acentuação e etc. Quinta dica, monte um esqueleto, um esquema do seu texto. Isso vale muito para quando é um livro de romance. Por exemplo, eu
vou escrever uma história. Tá, antes de eu escrever essa história, eu preciso saber o que eu vou falar. Eu tenho esse hábito de já numerar, já ver quantos capítulos vão ter meu livro antes de começar o livro. Tipo, eu tô escrevendo aqui O Muro Invisível, que é meu livro. Eu pensei qual é a temática, quem são os personagens principais, como eles são, escrevi, beleza, escrevi eles, e aí onde vai passar a cidade, o contexto, e fui numerando, vão ter 20 capítulos, então o primeiro capítulo vai ser um título tal e vai falar sobre tal coisa. Segundo capítulo, título tal, 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 tal e tal. Você não precisa já dar os títulos, isso é coisa minha, mas você precisa ter um roteiro, alguma lógica, um esqueleto para você seguir. E também vale para pesquisa científica, você fazer esse esqueletinho, esquema, de você saber o que você vai fazer. Quando a gente está escrevendo monografia, você precisa fazer um pré-projeto. E nesse pré-projeto, você já descreve como vai ser o seu sumário e o que você vai focar. E é exatamente a mesma coisa em livros criativos. A mesma coisa. Sexta característica. Releia tudo que você escreveu. Olha, essa característica, esse hábito é muito importante e vai fazer toda a diferença, apesar de que você vai falar, não, eu não vou fazer isso. Antes de eu escrever um capítulo novo, eu leio tudo que eu escrevi. No começo, é simples, porque você lê o primeiro capítulo e escreve o segundo capítulo. Aí você lê os primeiros e segundos, escreve o terceiro. Agora você imagina quando você estiver no capítulo 20, e aí você vai ter que ler todos os 19 capítulos para escrever o 20. Mas você sabe por que eu faço isso? Para a história ficar bem amarrada. Grandes escritores fazem isso. E eu já vi isso em algumas dicas de outros canais e de outros escritores. E eu tenho certeza que melhorou muito a qualidade do meu livro, porque eu já ouvi outras opiniões de pessoas falando: nossa, Giovana, como seu livro é bem amarrado, como você fez isso? Então, tá aí o meu segredo milenar, que na verdade não é milenar, e eu tô dando aqui pra você de graça, então curte esse canal, por favor. Sétima característica. Se identifique com a pesquisa. Entre na sua pesquisa, entre no seu tema do livro, sabe? Se você tá trabalhando alguma coisa, sei lá, você tá falando de um romance, nesse romance você tá querendo trabalhar relações abusivas, pesquise sobre isso, se inspire, sabe? Pense, nossa, imagina essa relação e como que era. Você precisa estar apaixonado pelo que você escreve, porque quando você gosta do que você está fazendo, as coisas ficam muito, muito melhores, mais fluidas e com certeza melhores para o seu leitor também. Oitava dica. Faça as coisas no seu ritmo, encontre o seu padrão. Olha, encontre o seu jeito, qual é o lugar que você vai gostar de escrever? Só você vai saber. Qual que é o seu ritmo de escrita? Só você vai saber. Então você precisa descobrir qual é a sua técnica. Talvez vai ter dia que você não vai estar tão inspirado, né? Eu já fiquei 2 horas pesquisando, escrevendo e saiu 2 parágrafos. E já fiquei 40 minutos na frente do computador e escrevi um capítulo, né? Escrita é assim, é uma coisa fluida, mas você pode entender mais ou menos como que você funciona. Talvez você vai perceber, olha, tem alguns horários que eu sou melhor. Eu mesma sou melhor em horários que tem silêncio. Pode ser de madrugada ou de manhã cedinho, mas desde que tenha silêncio. Porque eu não funciono com barulho, isso é uma coisa minha. Talvez você perceba que você vai gostar mais de escrever em determinado lugar da sua casa, em determinado horário. E mesmo assim, talvez nem sempre vai escrever a mesma quantidade. E esse é o seu padrão, né? Descubra o seu jeito de ser. E respeite o seu jeito de ser também. 9ª característica, conheça o seu público. Para quem que você está escrevendo? Para quem que você quer? Com quem você quer conversar? E 10ª e última, escolha o seu leitor beta. Porque se você quer publicar, e especialmente vai precisar desse passo, que é encontrar uma pessoa que vai ler o seu livro e opinar sobre ele. Porque uma coisa é você pesquisar o seu público e conhecer para quem você quer dizer, né? Que era o outro passo. Outra coisa é o seu público ler e dizer o que tá achando. Porque nem sempre o que você especulava
vai acontecer na prática. E também, às vezes, uma pessoa que é um leitor beta, ele vai te dar toques que você não veria. O leitor beta consiste no quê? Uma pessoa de confiança, amigo, que não vai roubar o seu livro, e que tem hábito de leitura. Então, essa pessoa já lê outros livros, então ela vai olhar para o seu livro e falar, olha, tá faltando isso, ou isso pode melhorar, isso tá legal, gostei muito, você quis falar tal tema? Foi, conseguiu, passou a mensagem certa. Daí você vai conseguir entender realmente se aquela pesquisa do seu público foi eficaz na prática e vai conseguir publicar um livro e atingir os seus objetivos, mesmo que seja com 1, 2, 3 pessoas, entende? Que aqui a gente tá falando de escrever. E escrever é algo que vem do coração. Então eu espero de verdade poder ajudar outras pessoas. E eu também tô em processo ainda de construção, tá, gente? Eu não sou nenhuma pessoa famosa. Tô aprendendo com vocês e espero que ensinar possa ajudar outras pessoas.